você como líder, como homem, como que está o nível espiritual da minha esposa, dos meus filhos, tá? E o que eu posso fazer para elevar isso? Vai ter situações que é você mesmo que vai ter que ir lá dirigir, conduzir, vai ter situações que você vai ter que sair na frente e fazer, e tem coisas que você não vai saber ensinar, mas só pelo fato de você estar na frente, você vai fazer com que eles queiram viver o que você está vivendo. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo e Poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por esta oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, nesta manhã, na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Como é bom poder estar aqui. Como é bom poder estar na Tua presença. Como é bom poder estar na Tua casa, no Teu templo. Meu Deus, hoje, meu Pai, após ler as Escrituras, nós entendemos, meu Deus, o quanto Davi, meu Pai, se alegrava por estar na casa do Senhor. O quanto Davi se alegrava por estar na presença do Senhor. Assim como ele mesmo diz, está escrito, que mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu Deus, obrigado por poder hoje entender e ver isso. E ver o quanto isso, meu Deus, é bom. E ver o quanto isso, meu Deus, nos enriquece e traz a nós, meu Deus, essa consciência de Deus, essa consciência, essa dependência do Senhor, porque sabemos, meu Deus, que por nós mesmos, meu Pai, não teríamos condições, capacidade, talento, habilidade ou qualquer outra, meu Deus, situação que pudesse nos elevar a não ser o Senhor. Nada, só o Senhor. E eu peço a Deus, assuma o controle desta reunião nesta manhã, fale aos nossos corações, eleva o nosso espírito, nos ajuda a ver aquilo que talvez não estamos vendo, nos ajuda a entender aquilo que talvez não estamos entendendo, nos ajuda, meu Deus, a ocupar, meu Deus, o lugar que o Senhor confiou em nós, na nossa casa, na nossa família, como líder, como sacerdote, como provedor. Nos ajuda, Deus. Eu peço, Senhor, nos ajuda, meu Pai, porque sabemos que sem a Tua presença, sem a Tua direção, meu Deus, não dá, Senhor. Somente com a Tua direção. E eu peço, assuma o controle de tudo, em nome de Jesus. Eu peço a Tua unção, meu Pai, nesse projeto Casa Firme. Nós iniciamos, meu Deus, o projeto Casa Firme, 25 horas de oração, de adoração, de declarações. Eu peço que o Senhor sustente, meu Pai, cada intercessor. Meu Pai, sustente, Senhor, todos os intercessores que estão presencialmente, todos os intercessores que estão à distância na igreja virtual. Meu Deus, que o Senhor honre, alcance cada um deles, meu Pai, sustentando, conservando a fé, conservando o espírito, respondendo orações, respondendo as declarações, recebendo, meu Deus, cada louvor, cada adoração, Senhor, meu Deus, e que a Tua glória, ela seja derramada sobre nós, sobre a igreja, sobre o povo, e que, meu Deus, possamos render graças ao Senhor o tempo todo, porque o Senhor é bom. Eu entrego esse trabalho, esse início de trabalho nas Suas mãos, e peço que o Senhor conduza, e que possamos sair daqui abençoados, honrados, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Bebem desse Espírito. Que Espírito?
Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o melhor vinho. Diga, está sendo derramado na minha vida. Diga, e eu possuo esta alegria completa em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza. Por gentileza, eu vou abrir aqui em 1 Crônicas, essa passagem, 2 Crônicas, melhor dizendo, falei errado. 2 Crônicas 5, versículo 1. Essa palavra é uma palavra que traz a nós uma clareza muito grande acerca do que Deus tem com cada um de nós, tem com aquilo que Ele projetou para que nós vivêssemos. É interessante que eu li um livro há alguns anos, aproximadamente uns 4, 5 anos atrás, e ainda na segunda-feira o bispo Fernando falava sobre isso, né? Ele usou, eu até anotei o que ele falou. Ele disse assim, ó, sucesso sem sucessão é ilusão. Sucesso sem sucessão é ilusão. E aí naquele momento que ele começou a falar sobre isso, eu comecei a pensar acerca de algumas coisas. Você vê que hoje, o fundador de grandes empresas, por exemplo, vamos lá, a Apple, o Steve Jobs, ele está vivo? Não. Grandes marcas, grandes empresas, grandes nomes, grandes marcos ali, que foram grandes marcas, grandiosas hoje. Você vê que a luta daquela pessoa, quem produziu, quem criou, que idealizou, que projetou aquilo, foi não apenas manter aquele produto, aquela ideia, mas sim fazer com que aquilo não parasse, com que aquilo se alcançasse não só aquela geração, mas as futuras gerações. E é interessante isso, porque a Bíblia diz assim, ó, coloca para mim, primeiro, isso, 2 Crônicas 5, 1. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Olha que coisa interessante. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe todas as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo. Isso aqui é uma coisa que nos traz uma riqueza muito grande, porque nós vemos, e o tempo todo a Bíblia nos mostra isso, a luta que nós não vencermos, que nós não lutarmos, os nossos filhos, a nossa geração, vai ter que lutar. Eu vim de um conceito, de um lar, aonde os meus pais não lutaram as guerras que eles tinham que lutar. E eu não os culpo, porque não tinham sabedoria, não tinham a maturidade para lidar com aquilo. E eu lembro quando a minha mãe veio à igreja, eu falava isso para alguém esses dias. Quando a minha mãe veio à igreja, a minha mãe usou a seguinte expressão, que ela estava tendo muitos problemas, né, comigo, com os meus irmãos, e já naquela idade de jovem, já querendo fazer coisas e se envolver com pessoas, a minha mãe disse assim, olha, particularmente, eu não estou sabendo lidar com isso. Ela usou essa expressão, eu não estou sabendo lidar com isso. Eu não estou sabendo lidar com você. Eu lembro disso, ela reuniu, nós somos, o Everton, o Diego, eu,
a Ingrid, que é a minha irmã do meio, e o Everton, que é o irmão mais novo. E ela reuniu os três, ela falou assim, olha, Diego, Ingrid e Everton, eu não estou sabendo lidar com vocês. Eu não estou conseguindo lidar com vocês. E ela citou, Diego, você isso, Ingrid, você isso, Everton, você aquilo. Eu não estou conseguindo conduzir tudo isso. Mas é fato que ela não ia conseguir. Ela era uma mulher, e naquele momento, algumas situações estavam requerendo a postura de um homem para poder conduzir e dirigir aquilo. Mas não é nem esse o ponto que eu quero me prender é o ponto que ela disse assim, eu vou procurar uma igreja. Eu lembro dela usar isso. Porque vocês precisam de ajuda, nós precisamos de ajuda. Nós vamos buscar Deus, e minha mãe começou a ir. Eu lembro que no começo, no desespero dela, ela foi em algumas igrejas, até que ela encontrou o programa Mudança de Vida da Bispa na TV. E nós morávamos lá em Presidente Prudente. E eu lembro que a minha mãe saiu de Presidente Prudente, foi para São José do Rio Preto, na Badibacite, onde tinha a igreja, que não é longe, né? De Presidente Prudente para São José do Rio Preto, se eu não me engano, acho que é 1h30, 2 horas de ônibus, de viagem. E ela ia para participar dos cultos, então, a cada 15 dias, ela ia para a igreja, ia para o culto e voltava. Ia para o culto e voltava. 3 vezes que a minha mãe foi à igreja, a mente dela mudou. Sabe? A cabeça dela mudou. E a partir daquele momento nós começamos a perguntar, porque minha mãe sempre foi muito explosiva. E nós começamos a ver a mudança no comportamento dela em casa, com os filhos, e as coisas começaram a mudar. E foi ali que ela conseguiu fazer com que nós se interessássemos pelo Evangelho. Repete assim comigo, pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Fez com que nós nos interessássemos e quiséssemos ir junto com ela. Porque até então, nós não tínhamos impulso algum, porque nunca tínhamos o hábito de ir à igreja. Vimos de uma família que se dizia, sabe aquela família que se diz ser católico, mas nunca vai à igreja? Já viu? Nós éramos, que igreja é você? Nós somos católicos. Católicos. Eu nunca pisei dentro de uma igreja católica. Eu nunca fui. Eu fui em praças, que é onde tinha igreja, mas eu nunca entrei. Eu nunca participei de uma missa. Eu não lembro de ter entrado dentro de uma igreja, de ter participado, mas nós falávamos e dizíamos o tempo todo que nós éramos católicos. Então, quando as mudanças começaram a acontecer, nós começamos a ver o quanto hoje, né, com essa mentalidade hoje, eu comecei a ver o quanto Deus trabalhou em nós. Só que tinha tudo para ser um fiasco, para ser uma perda violenta de 3 filhos, de uma geração. Uma geração sendo definida por conta de não saber lidar. Só que, quando a gente olha para as Escrituras, e a gente dá abertura para esse entendimento que a palavra nos traz, nós conseguimos ver o papel que nós temos, a responsabilidade que nós temos. Porque é tão bonito quando você tem uma criança pequena, um bebezinho, ele é todo, a gente usa a expressão, dá vontade até de apertar, né? Você quer cheirar, você quer beijar, você quer ali, é gostoso, o jeitinho, aquela criança, aquele bebê, é tudo muito maravilhoso. E todo o processo daquele bebê, ele vai crescendo, vai ganhando corpo, daqui a pouco cresce rápido, daqui a pouco está andando, correndo, daqui a pouco está casando, daqui a pouco está uma vida. Passa muito rápido. Só que o que nós não podemos perder é que a responsabilidade
daquele HDzinho novo que chegou. Sabe um HD novo? Aquele que não tem nenhuma gravação, que não tem nenhum vício, que não tem nenhum paladar, que não tem nada ainda definido, mas tem apenas um propósito de Deus na vida, e que para aquele propósito seja cumprido, estabelecido, vai depender do pai e da mãe para dar um bom direcionamento, um bom conduzimento para aquele serzinho. Muitos de nós não tivemos pais com essa consciência. Não tivemos. Você vê que existem pais que têm aquela mentalidade que o filho precisa estudar, que o filho precisa ser isso, que ele precisa fazer aquilo, que ele precisa fazer aquilo outro. Tem pais que não têm essa mentalidade. Para você ver, eu já atendi casos que a coisa mais importante, ou você já deve ter visto, não estou dizendo que isso é errado, penso que cada um deve analisar e avaliar muita coisa. Jovem, determinadas crianças precisam sim aprender já desde pequeno o valor do dinheiro, ajudando em pequenas tarefas, e dependendo da idade, da maturidade, sim, uma oportunidade de executar alguma coisa. Só que você já deve ter visto em São Paulo pais que colocam crianças no colo ou no sinal para pedirem dinheiro, pedirem recursos. Já viram já? E você fala assim, poxa, isso é errado. Isso é errado. E na maioria das vezes o que mais dói é que o pai está ali, você vê, com saúde, com energia, com disposição. É ou não é? Com saúde, com energia, com disposição para fazer tudo e para cobrir, ao invés de exigir que aquelas crianças estejam lá. Aí entra esse ponto aqui. Pais inteligentes, repete assim comigo, pais inteligentes, não deixa herança, diga forma, sucessores. Você não deixa herança. Não é, você está dizendo que eu não posso deixar nada para os meus filhos? Não é isso. Só que o primeiro ponto, o teu primeiro conceito, não é deixar algo, é formar ele. Porque quando você forma, você faz com que ele valorize aquilo que você deixou. Você consegue entender? Quando você forma, você faz ele entender, e ele vai valorizar, ele vai honrá-lo, ele vai respeitá-lo por aquilo que você fez por ele. Porque hoje o que se vê são filhos que herdaram coisas, mas não foram formados. E você vê um desperdício por não entender, não dá valor ao dinheiro, não dá valor à comida, não dá valor a um agasalho, a uma roupa, a um calçado, a coisas básicas, porque não sabe o verdadeiro valor que aquilo tem. Não sabe o verdadeiro... Você fala assim, parece ser coisas pequenas. Quem paga uma luz, quem paga uma água, quem paga uma conta sabe o desperdício que é uma luz acesa. É ou não é? Aquela torneira ligada, ou aquele desperdício de alimento, aquele desperdício de coisas que talvez aos olhos de alguns são coisas pequenas, bobas, irrelevantes. Espera um pouquinho, irrelevante nada. Eu sei o quanto isso custa. Eu sei o quanto custa esse desperdício. Eu disse isso aqui ainda, eu vim de um lar onde as coisas eram tudo muito regradas. Tudo muito regrado. Então, eu me casei e algumas coisas eu comecei a ver, eu falei assim, poxa, mas isso aqui tá... Não, mas eu não quero mais. Eu falei assim, você deixa isso para fora? Você estraga isso, joga fora? Não, mas eu não quero, eu não estou satisfeita mais. Eu falava assim, por que você colocou tudo isso então? Por que você colocou tudo isso de água e deixou a metade? Por que você colocou tudo isso de suco e deixou a metade? Por que você colocou tudo isso de alimento e deixou a metade? Por que você fez isso e deixou a metade? Porque quando você vem de uma criação
que não é na régua. Opa, não estraga. Se você não vai tomar tudo isso, não coloca. Se você não vai comer tudo isso, não pegue. Olha, aquela luz acesa, por que você deixou? Olha, a torneira ligada, por que você deixou? Olha, o chuveiro, por que fica tanto tempo com o chuveiro ligado? Já no, é tudo assim de uma... Vocês estão conseguindo entender? Você forma, você vem... Isso à luz de princípios básicos. Porque quando nós olhamos para Salomão, vendo ele honrando seu pai, nós vemos que Davi, ele falhou muito. Davi, ele falhou muito. E não foi pouco. Só que uma coisa nós temos que respeitar o que Davi fez e o que ele transferiu para Salomão. Porque Davi, a vida de Davi foi guerrear. A vida de Davi foi de guerra, de desafios internos e externos. Só que Davi, ele tinha recebido uma boa base? Não. Davi não recebeu uma boa base. Ele não recebeu uma boa estrutura. Ele não foi ensinado, ele não foi conduzido da forma que ele deveria, que ele precisava. Só que Deus tinha um propósito muito grande com Davi, assim como tem comigo e tem com você. Davi cometeu os seus erros, teve N situações ali que aos olhos humanos e aos olhos espirituais não foram louváveis. Só que Davi, ele pagou um preço muito grande para que aquilo que Deus tinha com ele, com a geração dele, continuasse. Porque havia uma promessa, que o reinado de Davi seria duradouro, seria eterno. E quando nós olhamos e vemos Salomão assumindo a responsabilidade de seu pai Davi, e honrando com aquilo que Deus havia iniciado com Davi, Salomão, eu ainda falei isso aqui já, Salomão não teve que lutar guerras nenhuma. Quais foram os reinos que Salomão teve que enfrentar? Quais foram os desafios que Salomão teve? E você vê que quando uma pessoa está assim, ela se torna produtiva. É ou não é? Você não tem tantas guerras. Quais são as guerras? E é produtivo e ao mesmo tempo é perigoso. Totalmente perigoso. Davi o tempo todo estava no campo de batalha, guerra, lutando as guerras. De quem? As guerras que os seus pais não lutaram, porque aquelas guerras, de uma certa forma, trouxe a Davi uma deformidade no caráter em várias situações. Davi ele era um homem de caráter, só que Davi precisou ser forjado, ser trabalhado de dentro para fora. Para você ver todo o processo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, foi Deus trabalhando internamente, estruturando Davi, para que o propósito que Deus tinha com ele pudesse ser ali continuado, para que o propósito que Deus tinha com ele pudesse seguir. E ele lutou todas as guerras, ele enfrentou todas elas. E quando chegou a hora dele, ele tinha iniciado a construção do templo. E ele transferiu aquilo para Salomão. E Salomão honrou aquilo. E fez conforme estava ali escrito em detalhes aquilo que o seu pai havia deixado. Ele honrou seu pai. Ele honrou seu pai. E olha que coisa interessante. Uma coisa é desafiador um filho honrar o pai em vida, porque existem várias situações. E um filho, eu digo como filho, eu não digo como pai, agora eu falo como filho. Eu poder olhar para o meu pai, que errou muito. Meu pai teve, o meu finado pai, né, melhor dizendo. Meu finado pai errou muito. Ele teve várias situações ali. Só que quando eu entendi
o quanto aquilo estava sendo prejudicial a mim, por mais que ele tinha errado. E eu entendi que alguém errou com ele antes dele errar comigo. Você está conseguindo entender? Alguém errou com ele. Alguém errou com ele, falharam com ele. Ele não tinha recebido uma boa instrução, uma boa base para poder transferir aquilo. Eu perdoei. E ao mesmo tempo eu fui perdoado. E eu passei a honrar o meu pai. Não havia um dia que eu não ligava para o meu pai, eu mandava uma mensagem para ele, eu falava assim, eu chamava ele de velhinho, né? Uma brincadeira que nós tínhamos, ele tinha um apelido comigo, eu tinha um apelido com ele, mas de forma carinhosa, não de forma ofensiva. Você está conseguindo entender? E eu dizia assim, falava assim, bênção velhinho, tudo bem? Né? E todos os dias, eu mandava um áudio para ele, mandava uma mensagem para ele, ele mandava as figurinhas dele lá para mim, direto, mandava aquelas figurinhas de bom dia, mandava ali, acordava 4h30, 5 horas da manhã e mandava as figurinhas de bom dia, né? Eu lembro que ele mandava uma mensagem para mim, ele falava assim, e aí, você acordou? Eu falei assim, acordei, eu ouvi tua mensagem. Você acordou? Acordou? Tomou café? Tomou? Dá uma esticada agora. Ele falava desse jeito. Dá uma esticada agora. Isso, olha para cima, estica, abre os braços. E ele falava assim, tem coisa melhor que isso? Olha como que o papai, ele falava essa expressão, ele não falava usando essas palavras Deus, assim. Ele falava, olha como que o papai do céu é bom. Olha como que é bom você fazer isso. Olha como que é bom. Filho, bom dia. Deus abençoe seu dia, abençoe sua família, que você tenha um dia abençoado. E eu falava assim, meu Deus, eu não tive isso há anos. E eu passei a viver isso com o meu pai, quando eu comecei a honrá-lo, e a respeitá-lo, e a viver de acordo com aquilo que Deus tinha para mim. Só que é uma coisa interessante isso. As guerras que ele não lutou, por não ter tido sabedoria, não ter sido instruído para lutar, quem teve que lutar essas guerras? Eu tive que lutar essas guerras. Eu tive que lutar, não. Eu ainda luto. Eu ainda luto por elas. Só que olha que coisa interessante. Pela graça e pela misericórdia, eu estou aqui. Nós estamos aqui. E eu, em momento algum, depois que eu entendi, eu culpei meu pai, eu pesei o meu pai. Pelo contrário, eu abençoei a vida dele, eu ajudei ele. E eu fiz aquilo que um filho, na sua sanidade, faria pelo seu pai. Então eu honrei, eu ajudei, eu supri, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer até os últimos dias de vida dele. Eu honrei ele. Eu honrei o meu pai. E isso é uma coisa que a gente aprende com a palavra. Porque a gente vê as expressões aí, né? Tem gente que só dá valor quando perde. Não é? Dá valor quando perde. Olha, perdi e tal, poderia ter honrado, poderia ter isso, poderia ter aquilo. Mas olha o que a palavra faz. Nós, sem entendermos, os antigos, sem entender, lutaram com muita força para que isso se propagasse. E quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o que Deus faz, o que Deus quer fazer, porque um filho que honra o pai, um filho que luta para preservar a essência do pai e da família, ele é um arquétipo. Ele é um arquétipo para outras pessoas. Ele é um arquétipo para a geração futura. E ele está trabalhando para que siga com aquela mentalidade. Porque nós, homens, principalmente, pais, temos aquela mentalidade. Eu não vou dar para os meus filhos aquilo que talvez o meu pai ou a minha mãe me deu por não entender e deram o que puderam dar. Eu vou ser a minha melhor versão. Não é assim que você tem essa mentalidade? Eu vou ser a minha melhor versão. Só que é tão interessante
que quando você não honra, dando o devido respeito, independente de quem foi os seus pais, você luta para ser a sua melhor versão e você acaba sendo o quê? Uma réplica perfeita daquilo que você não queria que fosse. Você está conseguindo entender? Você, mas pera um pouquinho, eu sou a minha melhor versão, eu não sou ele. Você acaba sendo uma réplica perfeita, idêntica daquilo que você não queria que fosse. Não, bispo, mas assim, meu pai não teme a Deus, o meu pai está lá no mundo, não vive a presença de Deus, não tem esse direcionamento, como que eu vou ser uma réplica? Eu não quero, está longe disso. A Bíblia diz assim, ó, repete assim comigo, honra pai e mãe, para quê? Para que você prolongue os seus dias na terra. Prolongue os seus dias na terra. Em uma outra tradução, para que você viva bem. Para que você viva bem. E isso é a maneira mais resumida e objetiva que Deus tem para fazer com que aquilo que Ele deixou em nós e para nós pudesse ser transferido para a geração futura. Você vê que um garoto, uma criança, quando começa a falar, o bebezinho começa a falar, você vê que a maior luta do pai e da mãe, qual que é? Para ele falar, qual que é a primeira palavra? Não é aquela disputa? Fala papai. Não, fala mamãe, né? Aí ele falou assim, papá. Aí você fala, não, falou papai. Não, falou papá, ele está com fome, né? Falou papá, está com fome, né? Aí fica aquela disputa, e não é algo, não é uma disputa ruim, é algo gostoso, porque é algo que envolve a família. Aí se tem vó, avó, fala vovó, fala vovô, é isso, não, falou vovô, falou vovó, não, falou isso, aquilo. Você vê que é algo, é uma transferência ali, é uma ligação. E você vê que é uma coisa tão bacana e tão gostosa de ser vivida, porque é um momento que toda a família está com a atenção, os olhos voltados para aquela criança. Por quê? Porque existe uma pureza muito grande ali. Mas você quer transferir, você quer ensinar. Não, não é assim. Eu ainda, no último trabalho, dos 300 valentes, eu ainda mostrei o vídeo de um pai que estava com o filho lavando o carro. Eu achei isso incrível. Incrível. E está ali, né? Nesse próximo agora, eu preparei alguns materiais muito interessantes. Eu vou até, vocês que estão aqui são privilegiados, tá? Então, não comente para os valentes, né? São privilegiados. Mas tem um material que eu vou soltar no sábado, que fala simplesmente muito sobre isso, né? O filho, ele quer estar com o pai. Ele quer estar com o pai. E é interessante, ontem eu estava em casa, eu saí daqui, era 11, nem lembro que hora que eu saí daqui, acho que é quase 11 horas, cheguei em casa, e aí a minha esposa foi tomar banho, a Ana Clara foi tomar banho, aí depois elas estavam já se preparando para dormir, e aí eu fui tomar banho depois, tal. Aí eu sentei na cama, alguém me mandou uma mensagem, um pastor me mandou uma mensagem, e eu fui ler a mensagem e tal, e de longe eu ouvi a minha esposa falou assim, olha, a mamãe vai fazer oração com você, e a mamãe vai te dar um beijinho, a mamãe vai brincar um pouquinho com você. Lá no fundo, eu ouvi ela falando assim, ah não, mamãe, eu quero o papai. Não, mamãe, eu quero o papai. E a minha esposa falou assim, ah, eu quero o papai. E saiu, ô papai, quer você lá, papai. Né?
Passa 9 meses na barriga da mãe. A mãe que tem isso, e agora quer o papai. Vai lá, papai, pelo amor de Deus, estou com sono, quero dormir. Essa criança quer o papai. E aí eu deixei o celular, fui lá, orei com ela, dei um beijinho nela, brinquei um pouco com ela, porque agora estabelecemos uma regra em casa, né? Eu falei assim, essa idade é uma idade maravilhosa, daqui a pouco cresce e perde isso, não tem que aproveitar até essa idade. Né? Eu falei assim, agora a gente tem uma regra em casa, ninguém dorme sem fazer, se não tiver cosquinha, ninguém pode dormir nessa casa. Então ela fica esperando eu chegar. Quando eu estou mais tarde, ela fica esperando, ela pega o celular da mãe e fala assim, ô, você esqueceu da nossa regra? Esses dias eu saí aqui, era mais tarde, ela falou assim, onde o senhor está? Eu falei assim, agora é o fiscal? Agora você quer saber onde eu estou? Eu falei, não, o senhor esqueceu da nossa regra, eu estou com sono, eu quero dormir. Quer dizer, a necessidade de estar ali, de aprender, de ser ensinada, aquela presença do pai, da mãe, a família, ali em cima. E é uma coisa que nós, o homem, ele tem um papel muito grande de doutrinar, de ensinar, de transferir para os seus filhos aquilo que ele recebe do Senhor. E nada como você transferir aquilo que Deus tem dado a você, porque a promessa iniciou com você. Deus tem um propósito ali. E você vê que é tão bacana quando a gente vê Salomão seguindo aquilo que o seu pai Davi fez, honrando o seu pai. Eu digo que Salomão honrou mais o seu pai Davi após ele ter sido recolhido do que em vida. Porque eu não vou contextualizar tudo aqui, mas a Bíblia diz que ele fez em detalhes. Em detalhes. Foi Deus quem deu a direção para Davi, como seria o templo, mas foi Davi quem executou, ou Salomão quem executou. Salomão poderia dizer, não, mas eu acho melhor. É ou não é assim? Eu acho melhor seguir dessa forma. Não, eu não vou seguir assim. O meu pai deixou isso aqui. Isso aqui eu vou seguir. Isso aqui eu vou estabelecer. E você vê que a gente tem muito disso, né? De deixar algo que ganhou, que recebeu. Não, isso aqui joga fora. Não, isso aqui eu recebi do papai. Isso aqui eu guardando do meu pai. Isso aqui não, isso aqui eu recebi. Isso aqui eu tive, isso aqui é meu. Você vê que é algo muito natural isso. Só que, olha a responsabilidade que nós temos com a próxima geração. Eu posso estar transferindo algo para as minhas filhas incondicionalmente ou propositalmente, sem ter o verdadeiro peso que aquilo pode causar lá na frente na vida delas, de forma positiva ou de forma negativa. E eu tenho essa responsabilidade, porque olha quantas situações nós vivemos, e quão imaturo muitos de nós fomos. E por mais que nós venhamos ter ali um nível de maturidade para determinadas coisas, tem coisas que infelizmente alguém ainda fala, não, não é bom, ainda tem gente que fala assim, não, deixa eu tocar para ver. Eu falei, não toca, deixa eu tocar para ver. Não toca, deixa eu tocar para ver. Pega. Pega. Ele quer pegar. Ele quer pegar. Você vê o quanto isso esse senso de curiosidade é algo que traz uma certa malícia para a pessoa, porque não segue aquilo. E quando nós entendemos, isso aqui, ó, quer ver? Ó? Coloca para mim, Esther, Zacarias 2,5, na NVI. Zacarias 2,5. Ó, eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Olha Deus falando
a respeito do que Ele pode fazer e o que Ele faz por nós. Eu serei mesmo para ela um muro de fogo, formar um redor, uma proteção, eu vou cercar, eu vou proteger, e dentro dela serei a sua glória. Não vai faltar nada. Não vai faltar absolutamente nada. E é aquilo que eu falo, e é uma realidade. Quando nós, homens, fomos criados e formados, nós viemos com 3 coisas que eu costumo dizer que veio de fábrica: liderança, sacerdócio e o provedor. Você vem já com o título e o crachá, posso dizer, o crachá de líder, de sacerdote e de provedor. Já é seu isso. Você vê que é uma necessidade. É algo que você tem ali dentro de você, é uma coisa natural. Só que nem todos acionam e tocam nisso, porque acabam tendo várias situações e várias distrações que acabam impedindo ele de viver isso. E aí o propósito que Deus tem acaba ficando, de uma certa forma, amarrado na vida daquela pessoa. Deus tem algo grande, mas aquela pessoa não consegue ir, ela não consegue fazer. É o ponto de você começar a estabelecer marcos na sua vida e dizer assim, literalmente, tem gente que faz planejamento para o futuro, não tem? Pessoas que fazem um planejamento, a visão, olha, daqui 5 anos eu quero estar nesse nível, daqui 10 anos eu quero estar nesse nível, olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu estou dizendo de várias formas, estou dizendo financeiramente mesmo. Faz um planejamento. Não, eu vou me programar, porque daqui tal tempo eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você faz uma programação. Analisa só, você fazer um planejamento para a sua vida, para os seus filhos, para a formação da sua casa, da sua família, a mentalidade deles, né? Então, hoje, você fazer uma analogia, como que está a minha família, a minha casa, você como líder, como homem, como que está o nível espiritual da minha esposa, dos meus filhos, tá? E o que eu posso fazer para elevar isso? Vai ter situações que é você mesmo que vai ter que ir lá, dirigir, conduzir, vai ter situações que você vai ter que sair na frente e fazer, e tem coisas que você não vai saber ensinar, mas só pelo fato de você estar na frente, você vai fazer com que eles queiram viver o que você está vivendo. Quando você tem boas atitudes, você tem um bom comportamento, você toma boas decisões, você faz boas escolhas, você faz aquilo que está direcionado na palavra. É interessante que perfeito nenhum de nós somos. Davi foi perfeito? Quando eu iniciei a palavra aqui, eu falei dos erros de Davi. Davi não foi perfeito. Não. Mas Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. E por intermédio daquilo, você vê que Salomão, ele não seguiu os erros de seu pai. Salomão não seguiu, ele cometeu erros. Ele teve outros erros, outras falhas, mas não os erros de seu pai. Você vê que ele não olhou para os erros, ele olhou para os acertos. Então você pode até ter aí tido imaturidades e não pesar, você não pode ver pesado nisso. Olha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, queria ter sido isso, poxa, eu queria ter sido tanta coisa também. Você imagina? Queria ter sido tanta coisa, queria não ter falado, ter feito coisas que eu fiz. Tudo bem, mas quem eu tenho me tornado? Quem eu tenho me tornado? Não importa como eu comecei, importa como eu vou terminar. Não importa como eu comecei ou como eu vou terminar, é isso que faz sentido. É isso que literalmente faz sentido para nós. E nós não podemos ter aquela mentalidade de viver presos ou amarrados, aquilo que eu não tive, aquilo que eu não recebi. Espera um pouquinho, o que eu estou recebendo agora não conta. Não conta. Olha a riqueza,
Olha a riqueza de entendimento, a capacidade cognitiva de poder analisar, refletir, pensar e fazer boas escolhas, tomar decisões sensatas. Meu Deus, olha quanto isso é rico. Olha o quanto isso é louvável. Você poder olhar, as pessoas poderem olhar e falar assim: olha, Diego, você era essa pessoa, sim, eu era ela. E agora, eu sou essa. Uau, que mudança! Que mudança! É ou não é? Que mudança! Poxa, mas você pensava assim? Pensava. Você vivia assim? Vivia. Vivia assim. Uma vida totalmente bagunçada. Uma vida totalmente errada. Você vê que, esses dias eu estava conversando com as minhas filhas, para você ver, elas ainda perguntando algumas coisas. Pai, como que era? A Ana Clara está nessa época agora. A Ana Vitória já passou. De perguntar: pai, como que era isso? Como que você fazia? Por que isso? Por que as pessoas isso? E eu estava deitado, por incrível que pareça, né? Não me orgulho do que eu vou falar aqui agora, mas isso é uma realidade. Eu estava deitado e ela tem a mania de deitar em cima de mim e tripudiar, né? Vai pular, vai brincar, fica aquela coisa. E ela começou a mexer na minha orelha. Ela falou assim: que é isso aqui? Que é isso aí? Tem um furo. Eu falei: é. Teu pai furou a orelha uma vez. Então, na época torta das vidas, nas entortadas da vida, como a gente diz, né? Num pagode ou outro, né? Num pagode ou outro, eu tenho orelha furada, não fechou até hoje. Não fechou. E ela falou assim: não acredito que você usava brinco. Eu falei: eu usava uma pedra verde, imagina, que desgraça, né? Misericórdia, né? Uma pedra verde com um pandeiro na mão, né? E vivia nos pagodes da vida. Ela falou: papai, eu não consigo ver você assim. E eu falei assim, na hora, eu olhei assim, eu falei: meu Deus, olha que glória. Eu não me orgulho, mas não me envergonho de falar. Você está conseguindo? Eu me envergonho do que eu fui, mas eu não me envergonho de falar. E eu falei assim: olha só que mudança. E muitas vezes você quer viver se cobrando: não, é porque eu não cheguei onde eu queria chegar. Gente, nem eu cheguei. Tem muita coisa que eu estou assim, longe. E quanto mais eu chego em algum lugar, mais eu quero. E mais eu vou lutar por isso. Só que uma mentalidade eu tenho: eu não estou mais aonde eu estava, vivendo aonde eu vivia. E ela falando isso, na hora eu falei assim: meu Deus do céu, olha só que coisa interessante isso. E ela falou: papai, eu não acredito. Eu não acredito. Eu falei: nem eu, filha. Nem eu. Para você ver. É um exemplo meu, talvez você tenha outras coisas. Cada um tem a sua. Se olhar e poder ver. Mas a visão que ela tem do pai dela não é a visão que talvez a avó dela tinha do pai, ou os amigos naquela época tinham do pai. Você consegue entender? Não é a mesma visão, a visão é outra. A visão é de uma outra pessoa transformada, uma pessoa que está sendo lapidada, trabalhada por Deus dia após dia. É essa visão que ela tem. E é disso que ela se orgulha. Então, ao ver isso, hoje, a gente olha, qual é o arquétipo? O arquétipo da Ana Clara, da Ana Vitória, é um arquétipo totalmente diferente do que ele foi há muitos anos atrás. Porque a palavra vem sendo derramada. E é algo que nós devemos estabelecer. Por mais que você diga: olha, eu queria estar nesse nível, tá? Eu não estou, eu estou nesse. Então é nesse que eu estou, então eu vou continuar crescendo para poder chegar naquele. Mas me orgulhando sempre de quem eu tenho me tornado. Você consegue entender isso?
me orgulhando sempre de quem eu tenho me tornado. E tem coisas que eu sei que Deus não tem comigo, mas com que eu sei que Ele tem comigo, eu me fortaleço a cada dia. Eu me fortaleço a cada dia. Eu falava isso ainda esses dias, que a gente, numa época da vida, numa determinada idade, a gente perde aquela imaturidade de menino, aquela coisa, e a gente passa a pensar mais nos filhos do que em nós, porque o imaturo e o egoísta, ele não pensa nos filhos, ele não pensa na sua geração, ele pensa apenas em si. Então, você passa a pensar nos filhos. Eu não estou dizendo apenas financeiramente, mas assim, opa, essa atitude aqui não é boa. É ou não é? Isso aqui não é bom, esse comportamento não é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não, isso aqui não. Então você começa a ser ali trabalhado, porque você já tem consciência de quem você é e de quem você precisa se tornar, porque Ele está olhando, observando, para que futuramente assim você possa ter filhos, netos, bisnetos, uma geração que representa você e a Deus. Você e a Deus. E é muito importante nós, como homens, e hoje eu posso falar, só tem homens aqui, só tem a Isabela, que acho que deve estar escondida atrás do telão aqui, está lá no fundo. Mas, e mostrar essa importância desse papel, nós precisamos. E aí você vai dizer assim, olha que coisa interessante que eu vou dizer agora. Você vai dizer assim, bispo, gostei da palavra, mas eu não sou pai. Eu não sou pai. Você não é pai, mas você é um arquétipo. Você é um molde para outras pessoas. E a coisa mais interessante é que nós esperamos e desejamos mudanças de muitas pessoas. De muitas pessoas. Esses dias tinha alguém que estava dizendo assim, poxa, o meu sonho era ter uma Lamborghini. E o outro dizia assim, poxa, o meu sonho era ter um carro. E o outro disse, poxa, o meu sonho era ter uma moto. E o outro disse, o meu sonho era ter uma bicicleta. E o outro disse, o meu sonho era poder andar. Aí você vai dizer assim, aquele que estava querendo a Lamborghini estava infeliz, porque ele tinha um carro luxuoso, mas não tinha Lamborghini. Você está entendendo? Ele estava infeliz porque ele não tinha Lamborghini. E o que não tinha um carro, tinha uma moto, estava infeliz porque não tinha um carro. Aquele que não tinha a moto estava infeliz porque só tinha a bicicleta. E o outro que tinha bicicleta estava infeliz porque não tinha moto. E o que não tinha a bicicleta estava infeliz porque não andava. Você vê que, olha que distância gigante. Daquele lá que não tinha Lamborghini estava infeliz. E o outro só queria andar. Ele andava. E olha o quanto ele chegou. Você está conseguindo entender? O quanto ele chegou. E é uma coisa que você tem que entender. A palavra de Deus, ela vem até nós com um objetivo. Ela cria um impacto e nos torna em pessoas melhores, para que assim nós venhamos ser esse molde para outras pessoas. E cerca ao seu redor. Cerca ao seu redor. Porque hoje, infelizmente, eu conversava ontem, que dia que foi essa semana? Eu conversava esses dias, eu não me recordo que dia que foi. Eu conversava ontem com um militar, aposentado já há muitos anos. E ele dizia assim para mim, bispo, por muitos anos, eu achei que eu não ia conseguir esquecer de muitas coisas que eu vi, que eu vivi.
Ele falou assim, ontem, conversar com ele ontem, ele falou assim, bispo, é muito injusto algumas coisas. A gente entra, né, para prestar o serviço militar, e aquilo é empolgante, é excitante, aquilo é algo ali que te deslumbra inicialmente. Você está defendendo, você está protegendo, você está isso, mas a cabeça de muitos e de quem está lá é tão corrupta, é tão enganosa, que ao tempo você vai, talvez algumas coisas vão se tornando normal, vai se tornando comum, vai se tornando comum, se tornando comum. E ele falou assim, bispo, é facinho para a gente se perder. É facinho para a gente se perder. Ele disse assim, ainda ele usou a expressão, o seu Hércules aqui, ele também, o seu Hércules já há quantos anos, seu Hércules, senhor? 5 anos. 5 anos o senhor está aposentado? 5 anos. E sabe assim, que é pela graça, pela misericórdia, você ter ali uma história, não ter se corrompido, porque é algo... Ele diz assim, bispo, eu me corrompi. Ele estava aqui dizendo ontem, desesperado. Eu me corrompi, eu me perdi. Sofri vários processos, tive que isso, aquilo outro, e eu pedi para sair, porque não dava mais. Eu vi que eu me corrompi. Eu me perdi. Ele dizendo, eu me vi já aceitando coisas, me envolvendo com coisas, e isso, aquilo. Quando eu vi, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, não, eu não quero isso, acabou. E ele ainda, dizendo assim, o senhor não sabe o quanto isso é... Talvez o senhor Hércules está aqui, já deve ter visto muito isso. É ou não é? Muito isso. E quem está lá... E quem está aqui do lado de cá, você tem uma impressão. Não estou dizendo que todo mundo é errado, não é isso, pelo amor de Deus. A gente precisa disso. É uma proteção. A gente precisa de pessoas que estão lá, né, que sejam em todas as segmentações da militar, civil, e todo exército, enfim, todos eles. São homens que se alistaram para proteger outras pessoas. Só que, olha só, por conta de um arquétipo, de um molde. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Outros vão sendo moldados. E isso acaba sendo um perigo para outros, que talvez não tenha a mesma estrutura para dizer não, que não tenha a mesma postura para dizer não. Não tem. Não tem. E é um desafio. Por isso que a gente tem que ser esse molde. Esse molde. E ele ainda dizia assim, bispo, eu me tornei uma pessoa explosiva, agressiva, arrogante, e eu me tornei assim, isso. Ele falou assim, bispo, o senhor não tem noção. Ele falou assim, eu sou grato a Deus por estar na igreja, porque eu não sei quem eu teria me tornado. Ele estava com 64, 65 anos, e ele dizia assim, meu Deus, como Deus é bom comigo. Como Deus é bom comigo. Então, para você ver o quanto isso é perigoso, e o quanto isso é nocivo, e nós precisamos ter essa mentalidade, porque o tempo todo, em todos os lugares tem isso. Tem isso na medicina, tem isso na odontologia, tem isso em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todos os lugares, na igreja. Em todos os lugares. E a gente precisa ser o que a Bíblia diz que nós temos que ser. Por isso que é uma coisa que você não pode viver querendo dizer assim, olha, eu estou copiando tal pessoa, copie Deus. As Escrituras. E aquilo que nós falamos, olhe para as Escrituras, olhe para a palavra. É ela quem vai moldar. É ela quem tem que te ajudar. É ela quem tem que te guiar e te nortear para você ser aquilo que você precisa ser. Porque senão você vai olhar, você não tem o entendimento, a consciência. Você está seguindo qualquer um, fazendo o que outros estão fazendo. Fazendo o que outros estão fazendo. É incrível hoje, sai um carro de uma cor e vai lá alguém fala, está todo mundo comprando aquele carro daquela cor. É ou não é assim? Alguém está fazendo tal coisa, a pessoa está fazendo. Alguém está fazendo uma dancinha na internet, ela vai lá e faz a dancinha. Olha como que é influência.
Olha como que isso é. Você vê os seus filhos, você vê, tem coisa que os filhos nem sabem, mas gosto, paladar, alguns vícios, algumas coisas, vieram de quem? Dos pais. Vieram ali, algumas coisas tão naturais. Não, isso, aquilo outro. Você vê que é uma coisa tão natural. E olha o poder que nós temos. A influência que nós temos. E aí entra aquela expressão: quem eu deixo, como eu deixo os meus filhos para a próxima geração? Como eu deixo? Por que Salomão foi tão abençoado? Ele honrou o pai dele? Honrou. Ele honrou. E Deus viu nele um coração que buscou por sabedoria. E ele recebeu aquilo que ele pediu. Deus quer fazer o mesmo. Eu tenho falado esses dias ainda com bastante gente. E eu não sei, mas muitas pessoas com um problema com o pai. Eu falei, perdoa o seu pai. Não, mas o senhor não sabe o que ele fez. Eu falei assim, eu não sei o que ele fez, mas perdoa o seu pai, tira isso. Não, bispo, porque o senhor não entende. Eu falei assim, eu tive problema com meu pai, eu tive situações, e eu só consegui ter paz quando eu perdoei meu pai. E eu recebi o perdão do meu pai, porque eu também não fui o filho, né, no momento que ele mais precisou que eu poderia ser. Ele me perdoou, eu perdoei. E eu tirei aquilo de dentro de mim. E foi como se eu tivesse tirado uma tonelada. Eu comecei a viver. Eu comecei a viver. Tira. Não permita. Isso trava, isso amarra. Porque a falta da honra faz com que você não receba a honra de Deus. Não, mas eu estou na fé. Honra são princípios. Não podem ser quebrados. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados. Eu vou ler aqui algo aqui e eu gostaria que você pensasse comigo. Davi poderia ter construído o templo, mas Deus chamou para preparar o caminho. Salomão foi seu maior legado. Ele construiu o templo, mas usou os recursos que o pai havia deixado. A Bíblia diz que nos dias de Salomão a prata era comum como pedras nas ruas, porque Davi fez bem o seu trabalho. As guerras do passado, os confrontos, as lágrimas, as vigílias, não foram em vão, foram para dar uma nova realidade à próxima geração. Pais e líderes, escutem isso. Você pode até ter bagunçado a vida em algum momento, mas você não tem direito de arrebentar com o futuro dos seus filhos. Você precisa trabalhar, guerrear, orar, prover e proteger, para que eles tenham paz, para cumprir o chamado deles. Trabalhe com mais força em sua casa. Invista no seu lar, nos seus filhos, no seu casamento, na sua fé, na sua família. Construa um muro de fogo. Salomão não teve guerras, porque alguém guerreou por ele. E é por isso que Deus espera de você. Ó Deus santo e poderoso, em oração, meu Deus, na tua presença, eu oro, meu Deus, com cada um desses homens, desses valentes que estão aqui, Senhor. Homens, meu Deus, que
tem buscado do Senhor o direcionamento para se tornar esse homem à luz da palavra, à luz das Escrituras. E eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor ajude cada um deles. Que o Senhor ajude cada um deles, meu Deus, a se tornar esses homens, meu Deus, cheios da Tua presença, cheios do Teu poder. Meu Deus, para que se tornem, meu Deus, essa referência na sua casa, na sua família, para os seus filhos, se tornando, meu Deus, esses líderes, esses sacerdotes, esses provedores, essa referência, meu Deus, essas referências, meu Deus, que o Senhor tem, meu Pai, literalmente trabalhado, para que eles se tornem, meu Deus. E eu peço a Deus Todo-Poderoso, que a glória do Senhor seja derramada, que o Senhor abra a mente, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor ajude a ver coisas que até então não haviam sido vistas e nem entendidas e nem compreendidas. Meu Pai, que o Senhor os leve, meu Pai, a tomar decisões, meu Deus, a dar passos de fé, a ter atitudes, meu Deus, que vai levá-los, meu Pai, meu Deus, a viver uma vida diferenciada, uma vida alinhada, uma vida totalmente conduzida à luz da Tua palavra, Senhor. Eu peço a Deus, Espírito Santo, ajuda cada um, ajuda, meu Deus, ajuda nesse crescimento, ajuda, meu Deus, nesse desenvolvimento, ajuda, meu Deus, ajuda, Senhor, porque eu sei que muitos de nós, meu Pai, não tivemos, meu Deus, essa estrutura, essa base, meu Deus, não tivemos, meu Pai, aquilo que precisávamos ter, meu Deus, para chegar, para entender, para compreender, meu Deus, para nos posicionar, meu Deus, conforme o Senhor quer, espera, meu Deus, que venhamos ser, meu Deus. Eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor ajude cada um a chegar onde o Senhor quer que chegue, a cumprir com o propósito nessa geração, a cumprir com o propósito, meu Deus, nesta geração, a cumprir com o propósito nessa geração. Eu quero que você peça para Deus e fala isso com o Senhor. Diga, meu Deus, me ajuda a cumprir com o meu propósito na minha geração. Me ajuda eu ser, meu Pai, esse líder, esse marido, esse esposo, esse pai, esse sacerdote, esse provedor, que o Senhor diz que a palavra diz que eu tenho que ser, assim como a Bíblia diz que eu tenho que ser. Me ajuda eu ser, ó meu Pai, esse líder, esse provedor, esse sacerdote, esse homem, esse representante da minha casa, da minha família. Meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Meu Pai, talvez, meu Deus, por falta de sabedoria, os meus pais, meu Deus, a minha família, meu Deus, não deu a mim aquilo que eu precisava, Senhor, mas hoje eu conheço o Senhor, mas hoje eu conheço a Tua palavra, hoje eu conheço as Escrituras, e eu sei, meu Deus, eu tenho consciência, eu preciso do Senhor, me ajuda, meu Deus. Eu não quero perder, Senhor, meu Deus, eu não quero permitir, eu não vou permitir, meu Deus, que a minha geração, que a minha família, meu Deus, viva, Senhor, a ausência desse ensinamento, desse direcionamento. Meu Pai, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu não fui, meu Deus, perfeito, meu Deus, não fui lá no passado, talvez eu tive erros, eu cometi erros, eu tive situações, Senhor, eu sei, eu tenho consciência, e eu não me orgulho, meu Deus, dos erros que eu cometi, das falhas que eu cometi, Senhor, mas eu me orgulho de quem eu tenho me tornado, e eu peço que o Senhor me ajude, a cada dia mais eu me distanciar daquele passado, daquelas atitudes, daqueles comportamentos, e me ajude eu chegar, Senhor, meu Deus, aonde o Senhor quer que eu chegue, meu Deus, eu me tornar, Senhor, esse homem, esse líder, esse sacerdote, esse provedor,
meu Deus, como a tua palavra diz, meu Deus, que eu tenho que ser. Eu peço, meu Deus, a tua unção, meu Pai, sobre a vida de todos esses homens, de todos eles, meu Deus, que o Senhor cubra-os com unção, com poder, com autoridade, meu Deus, e que eles cresçam, avancem, progridam, meu Deus, e se tornem, meu Deus, essa autoridade, se tornem essa autoridade poderosa, meu Deus, poderosa para a honra e a glória do teu nome. Eu declaro unção, poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu quero que você, com as mãos no seu coração mesmo, com os seus olhos fechados, fale com o Senhor, diga: meu Deus, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha esposa. Você que é casado, abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos, você que tem filho. Talvez você diz: eu não sou casado, então abençoe a sua vida, eu abençoo a minha vida. E você que tem sonho de se casar, peça a Deus: Senhor, abençoe, prepare e declare essa glória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abençoe a minha geração, abençoe o meu lar, abençoa Deus, abençoa Deus. Eu declaro essa unção de poder, de glória, sendo derramado sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos. Eu declaro essa glória completa, plena, sendo derramada, meu Deus, sobre a minha família, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um deles, Senhor, e eu declaro essa cobertura de unção, de poder, meu Deus, trazendo esse vigor, essa alegria, essa plenitude para todos eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu tomo posse da bênção do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha geração. Diga: e eu sei, diga: e eu sei que a minha família está sendo conduzida, diga, por um líder, por um sacerdote, por um provedor, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.